Gente, então, voltando ao nosso programa Carol Transforma Você, hoje a minha convidada é a nutricionista Vanisa Flores e eu quero dizer para vocês que a Vanisa vai estar, ela é a minha consultora, na verdade, vai estar comigo no programa sempre, né? E hoje a gente vai estar falando sobre imunidade, né? Vamos estar falando sobre essa época que estamos vivendo agora, né? A importância dos cuidados na alimentação. Mas antes de tudo isso, eu queria agradecer muito a presença da Vanisa, assim, mesmo à distância, estamos sempre juntas. Com certeza. E queria que tu te apresentasse para a galera. Então, tá, pessoal, quem ainda não me conhece, né, eu sou a nutricionista Vanisa, eu já sou formada há um bom tempo, né, faz 17 anos, até fico com vergonha, Carol, de dizer isso, 17 anos formada já em Santa Maria, mas faz 10 anos que eu atuo aqui no Vale dos Sinos, né, então eu trabalho em Campo Bom, em Sapiranga, em Novo Hamburgo, a minha especialidade é em nutrição esportiva, a primeira que eu fiz foi em doenças crônicas, também tenho especialidade em diabetes, hipertensão, né, mas atualmente eu finalizei a nutrição esportiva. O que é importante hoje, em tempos de pandemia, a gente estar atento com relação à alimentação e à nossa saúde? Essa época, eu costumo dizer assim, ela está bem desafiadora, né? E neste período agora é que vai aparecer realmente quem vai estar preparado quando isso tudo acabar e quem vai estar enfraquecido, né? Então o pessoal tem que aproveitar essa quarentena para se cuidar, não deixar para ficar em casa comendo besteiras e porcarias, né? Então pensando em imunidade principalmente, essa pergunta tem aparecido bastante, tu também já me trouxe ela, né, Carol, de alunos e né, de pessoas próximas, perguntando o que fazer. Então, a nossa obrigação, qual é? Se manter com alimentos saudáveis, se manter com frutas, com saladas. Então, né, Carol, volta a querer, a gente fica dizendo, acaba tendo que fazer o beabá, fazer o que tem que ser feito, né? Não ficar querendo inventar muita moda também agora, nesse momento. Então, pensar em frutas cítricas por causa da imunidade, lembrar da vitamina C, que é importantíssima, né? E as pessoas querem muitas vezes suplementar a vitamina C, sendo que a gente é riquíssimo, né? Em morangos, em limão, em laranja, né? Bergamota. Então, é essas coisas que a gente tem que reforçar, e esses cuidados que a gente tem que reforçar, que é o fazer a nossa parte. Exatamente. Então a gente acaba voltando sempre naquela questão que é a comida de verdade, né? Nós somos, por um período, mudando o nosso comportamento, saímos de o brasileiro, principalmente, ele tem uma alimentação que é muito rica, mas em função de influências, né, acabou industrializando a sua alimentação, botando ela dentro do pacotinho. A gente É o pode... famoso, né, Carol, descascar mais e desembalar menos, né? Exatamente. E, se possível, comer com casca ainda, né? Mas tentar usar o alimento mais in natura possível. Porque a gente fala que o alimento, quanto mais tempo ele dura na prateleira, pior ele é para a nossa saúde, porque mais conservante ele tem, né? A indústria, quando faz um alimento, ele não tem noção em quanto tempo vai chegar na tua mesa, na mesa do consumidor. Então, eles têm que colocar uma carrada de conservantes para poder se manter. Daí, imagina como é que fica a nossa saúde nessa confusão toda, né? Sempre a gente tem que pensar nos vegetais verdes escuros também, eles são importantíssimos para a saúde. Tem muita gente que não come salada e agora no frio acabam reclamando também de comer salada, né? Mas lembrar então de fazer preparações, por exemplo, o espinafre. Se bater um espinafre rapidinho com ovo, ele fica quentinho, né? Daí pode consumir, né? E tem couve também, é outro alimento que as pessoas podem consumir mais agora no inverno. Ou então, eu até falo assim, tem muita gente que come alface com feijão. Parece estranho, né? Mas fica gostoso. Tu já experimentou? Fica a dica. Fica a dica, guria, porque fica quentinho. No inverno as pessoas tendem a rejeitar os alimentos mais frios, né? Então, lembrando dos verdes escuros. E eu não posso deixar de falar, Carol, assim, que isso me pedem bastante, a questão do shot da imunidade, né? Que tem usado muito isso logo em jejum. Então, assim, ó, isoladamente, ele não vai fazer milagre nenhum, tá, gente? A gente gosta de deixar isso bem claro. Mas sim, acredita-se que ele vai reforçar o nosso sistema imunológico, porque o própolis, ele facilita, ele faz com que o nosso organismo melhore o sistema de defesa. Então, assim, uma receitinha super rápida que pode fazer de manhã em jejum, a vitamina C do limão. Então, espremer um limão em um copo de água, meio copo d'água para começar. Depende muito de cada pessoa. A gente fala, tem que sempre consultar a nutricionista para poder avaliar, né, a quantidade de cada um. Mas entre 10 e 15 gotas de própolis, né, para pessoa, e uma pitadinha de cúrcuma.
para mim, esse aí é o melhor shot da imunidade, né, que pode ser consumido todos os dias. De manhã, isso aí já ajuda muito para o reforço imunológico, né? E não esquecer da vitamina D, né? Ultimamente eu tenho recebido muitos pacientes com deficiência de vitamina. O gaúcho, por si só, ele acaba não curtindo tanto o sol, e esse ano, em função desse isolamento social antecipado, né, mas eu não vou entrar nessa polêmica, né, acabou que fez com que o gaúcho, que já tem tanto problema com a vitamina D, aumentasse mais ainda esse índice, né. E o famoso lagartear, né? Aproveitar agora a época. Eu sou super fã de bergamota, né? Eu acho uma fruta maravilhosa. Sinceramente, para mim, a melhor época do inverno é só a bergamota, né? Porque de frio eu não curto muito, não. Mas a bergamota eu gosto. E a questão de ficar no sol, né, com a bergamota, então, aquela história de ficar antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Eu sei que tem muita gente que recomenda pegar o sol do meio-dia. Eu, Vanisa, não recomendo. A minha orientação para os pacientes é sempre que peguem nos horários permitidos, né? A gente fala, a gente não pode cuidar de uma coisa e descuidar da outra, né? Tudo, a gente fala, o nosso corpo é todo sincronizado, né? Uma coisa depende da outra. Então, eu acho super válido pegar sol, sim. Levar as crianças para o sol também, né? A gente fala, aproveitar esse momento que a gente está mais por casa com os filhos e ficar um pouquinho no sol com eles, né? Para fortalecer essa questão, então, da vitamina D, né? Para reforçar a importância dela e também, né? Reforçar vínculos, né? Então, a gente já começa a juntar uma coisa na outra, né? Eu posso falar por experiência própria, assim, né? Eu sei que a minha adora essa época, tá adorando essas férias dela, né? Porque a gente tá ficar mais tempo juntas, né? Então, Vanessa, de um modo geral, os teus pacientes, a galera que tu tá, assim, com mais contato e tal, mesmo nessa época de quarentena, que estão com mais tempo, tem preguiça de cozinhar ou não? Sim, tem muita preguiça. Esse seria o maior dos problemas. Sim, é um desafio, eu gosto, né? Eu gosto de usar essa palavra do desafiador, né? E ter essa questão do cozinhar, mas também, né, gente, por favor, a gente tem muitas marmitas fit aí que a gente pode indicar que está salvando o pessoal. E quem é mais preguiçoso, a recomendação também qual que é? Faz no final de semana, né? Ou durante a semana, mas faz para a semana e congela, né? Nutri, o congelado perde propriedades. Gente, claro que perde, né? Mas ainda assim é melhor tu congelar e fazer do que tu ficar comendo qualquer coisa ou acabar comendo lanche, né? Sim. Tu é das minhas, né, Carol? A gente é dessas de comer marmita, né? Porque não tem tempo, né? Quando vai pra cozinha aquele meia Então a gente tem, bom, né? Tantas marmitas deliciosas, né? Que a gente pode consumir. Ou insisto, faça sua marmita em casa. A coisa mais boa que tem também é o nosso temperinho, né? Sim. Então, assim, acho que o problema, então, também seria, além da preguiça, né, a falta de planejamento também, né? Que aí deixa para fazer tudo em cima da hora, e vou fazer o meia-culpa, né? Porque eu tenho fases que eu vou muito bem, obrigada, e tem outras, como agora, vou muito mal, obrigado. Sem nada, e a gente acaba realmente se enrolando, né? Se tu der uma piscada, sair do foco, a coisa não flui. E eu senti muito a questão dessa quarentena agora, porque, né, as academias estavam fechadas, eu tenho outros trabalhos que tudo ficou muito parado, e eu tinha uma quantidade de exercícios que eu fazia, até pelo próprio trabalho, né, um gasto calórico, e a vontade de comer continuou para a quantidade de exercício que eu estava fazendo, mas não estou ainda, né, no ritmo. E, Vanisa, vamos falar assim, tipo, a real, assim, ó, tem os clientes que tu tá atendendo agora, muitos ganharam peso nessa quarentena? Sim, sinceramente, eu estava fazendo um balanço essa semana até que passou, a média de ganho de peso foi 2 quilos, né? Então é bastante, né? Se tu for analisar. Porque para ganhar 1 quilo, a gente tem que ingerir 7.700 calorias extras, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Pensar assim, a gente acolher, né? Então, acolher esse momento e entender, passou,
porque foi muito difícil no primeiro momento isso tudo, a gente não sabia o que ia acontecer, né, Carol? Então o pessoal ficou realmente muito perdido, né? E até eu preciso voltar um pouquinho e te dizer, até em relação a ti, essa questão, agora tu tá num momento também que tá pouco planejamento, saiu um pouco fora. Gente, a vida da gente é assim, né? A gente tem altos e baixos, então tem que entender isso. Não dá para estar sempre também lá no alto e muito menos se manter no baixo. Então, o que é o ideal? Tô lá embaixo, tá? Opa, a Carol não gosta de estar assim, né? Eu te conheço, eu sei que isso não é legal para ti. Então, o que fazer? Verdade. Sacode a poeira, vamos se organizar, vamos pedir ajuda, né? Não, sabe, né? Inclusive que eu tô aqui, o que a gente puder fazer para dar uma força uma para outra, porque é assim, é a Carol, é a Vanisa, é a Maria, todas nós temos esses momentos, né? E é neste momento que a gente tem que se reorganizar e pensar, o que eu posso fazer?